Olá, meus amigos, convido vocês para mais uma atualização da pandemia de Covid-19 da COPED. Hoje vamos tentar responder perguntas dos cooperados sobre os exantemas, bolhas sociais, contaminação de superfícies, ivermectina, vitamina C e D na Covid-19. A primeira pergunta: as lesões de pele como manifestações da Covid-19 surgem em que situações, em quais faixas etárias e quando suspeitar que são manifestações dessa doença? Existem 6 padrões clínicos principais que podem ser identificados. Um grupo de lesões inflamatórias exantematosas, que podem ser do tipo urticariforme, uma erupção eritematosa maculopapular morbiliforme confluente e pápulo-vesicular. E um outro grupo, na Covid-19, de lesões vasculopáticas vasculíticas, com padrão acral, semelhante a lesões por frio, livedo reticular e padrão vasculítico purpúrico. Respondendo diretamente, então, à pergunta do cooperado, as lesões cutâneas na Covid-19 podem assumir diversas morfologias, podem surgir em tempo variável em relação ao início dos outros sintomas mais comuns e mesmo nos indivíduos com outras formas sem sintomas clínicos. O exantema pode ocorrer em qualquer faixa etária e a suspeita deve ser sempre levantada no contexto epidemiológico atual da pandemia, mas sempre tentando afastar outras causas, como alergia a medicamentos que têm sido utilizados de maneira abusiva e dengue em nosso meio. Essa figura resume as lesões mais frequentemente encontradas. No primeiro grupo, lesões inflamatórias exantematosas, a figura A mostra o padrão urticariforme, a figura B, o padrão eritematoso maculopapular confluente, a figura C, o padrão pápulo-vesicular, que lembra a varicela. O outro grande grupo, lesões vasculopáticas vasculíticas, na figura D, o padrão acral, semelhante a lesões pelo frio. A figura E, lesão do tipo vasculítico purpúrica. E a figura F, o livedo reticular. A segunda pergunta é se podemos, enquanto família, nos utilizarmos da estratégia de bolhas sociais para nos encontrarmos nesse momento. Alguns autores refletiram sobre esse assunto e eu trago a resposta deles. Nessa estratégia, chamada de bolhas sociais, agregados familiares poderiam formar uma unidade coesa com outro agregado, gerando então uma chamada bolha social. Isso permitiria que os indivíduos aumentassem suas interações sociais físicas próximas, a saudade é grande, mas, ao mesmo tempo, limitaria potencialmente o risco de infecção através da exclusividade da bolha. Uma estratégia semelhante a essa foi implementada em alguns países, incluindo a Nova Zelândia e a Alemanha. E lembro que esses 2 países foram os 2 países que conseguiram os melhores resultados em relação ao controle da pandemia até aqui. Os autores nos informam que o distanciamento social deve ser mantido, isso é essencial, e que a estratégia de bolha social pode ser uma maneira realmente eficaz de expandir contatos, limitando o risco de um ressurgimento de casos. Ela é recomendada apenas para aqueles que mantenham rigorosamente o isolamento fora da bolha. Isso pode representar um equilíbrio em minimizar o impacto para a saúde mental das pessoas que ficam isoladas e o risco de ampliar a pandemia. Outra pergunta é qual a verdadeira possibilidade da transmissão do SARS-CoV-2 através de superfícies tipo sacola de compras, trincos, chaves, etc. A princípio, nós temos informações de outros coronavírus muito semelhantes ao SARS-CoV-2. E a literatura diz que, para metais, como está destacado na figura, 5 dias pode persistir viável esse coronavírus. E para plásticos, 2 a 5 dias. Já existe pesquisa em relação à contaminação das superfícies pelo SARS-CoV-2. E o que dizem? Não é detectável em papel de impressora e lenços de papel após 3 horas, não detectável em madeira e roupas após 2 dias, não detectável em vidros e cédulas de dinheiro após 4 dias, mas detectável na superfície externa das máscaras após 7 dias. Então, muito cuidado com a superfície externa das máscaras.
A última pergunta é se zinco, ivermectina, vitamina D e C devem ser usados de forma preventiva e em que doses. Não existe ainda evidência científica mostrando uma função preventiva desses medicamentos. Existem estudos em andamento e a gente destaca aqui um estudo chinês sobre vitamina C e um estudo espanhol sobre vitamina D. O racional para propor o uso da ivermectina é a capacidade dela bloquear o transporte de proteínas virais para o núcleo. Porém, há uma limitação importante, porque doses mais altas que 10 vezes as doses que a gente usa habitualmente não chegam a alcançar a concentração intracelular da ivermectina necessária para ter esse efeito nos estudos in vitro. Existe um estudo na Argentina para tratamento da Covid-19 com ivermectina na dose de 600 microgramas por quilo, uma vez ao dia. Ainda existem estudos de prevenção da Covid-19 com ivermectina conduzidos no Egito e também em Singapura. Em Singapura, para trabalhadores estrangeiros, e eles propõem uma dose bem alta, 12 miligramas por dose. Gostaria de encerrar convidando todos vocês para a Assembleia do dia 13 de julho, na próxima segunda-feira. Ninguém pode perder.